Olá, boa tarde a todos. Olá, Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa live, que conta com um apoio todo especial da Câmara Comércio Brasil-Canadá. Para informação de todos, a corrente comercial entre o Brasil e o Canadá atinge 4,5 bilhões de dólares por ano. O Canadá é o 14º país de destino das exportações brasileiras e o 20º entre os fornecedores do Brasil. O Canadá é um dos mais importantes centros de investimento da mineração mundial. Grandes empresas brasileiras buscam investidores na Bolsa de Toronto. Dessa forma, a gente agradece a oportunidade de nos tornarmos parceiros da Câmara na divulgação dos interesses do Brasil e do Canadá. Então, uma saudação especial ao Dr. Paulo Perrotti, que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a senhora Cláudia Ramos, no qual estendo os cumprimentos a todos os participantes da instituição que nos auxiliaram na organização e divulgação do evento. Então, eu gostaria de iniciar os trabalhos apresentando os participantes da nossa conversa. Inicialmente, a senhora Débora Totti Puccini, ela é formada em Geologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem MBA em Meio Ambiente, especialização em Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Regional. Ela ingressou por concurso público no Departamento de Recursos Naturais do Rio de Janeiro, DRM, no ano de 2003. Inclusive, foi lá no DRM de 2005, onde a gente se encontrou pela primeira vez. Então, a Débora e eu nos conhecemos aí há quase 15 anos. No DRM, a Débora desempenhou diversos cargos que credenciou ela para alcançar um posto aí hoje de diretora da Agência Nacional de Mineração. A Débora tem apoiado muito o setor de rocha de revestimento e as pequenas e médias empresas nas ações voltadas para a desburocratização da ANM e principalmente na redução dos prazos para a obtenção dos títulos de lavra. A experiência dela como técnica vem ajudando a ANM na formulação de políticas mais assertivas para as pequenas e médias empresas do setor. Então, Débora, muito obrigado aí, seja bem-vinda à nossa live e a tua presença engrandece muito o nosso evento. O segundo participante do nosso evento é o Dr. Tomás Antônio Albuquerque de Paula Pessoa Filho, e se ele permitir, gentilmente, eu vou passar a chamar apenas de Dr. Tomás. Para quem não conhece, atualmente ele exerce o cargo de diretor da ANM e é também o substituto eventual do diretor-geral. Ele é formado pela Universidade de Fortaleza no ano de 2004 e tem diversos cursos de especialização. Dentre eles, o que mais me chamou a atenção foi o Legal Studies in Business Management na Beaumont Tech, no Reino Unido. Também ele foi deputado estadual do Ceará entre 2007 e 2011, onde exerceu cargos em diversas comissões, com destaque na Corregedoria Parlamentar. O Dr. Tomás se destaca, dentre os outros diretores da ANM, por seu grande interesse na agenda regulatória e na simplificação dos procedimentos. Para mim, que sou engenheiro de mineração, ele é uma grata surpresa para nós. Então, doutor Tomás, seja bem-vindo, a sua presença nos honra muito. O terceiro participante dessa tarde é o Dr. Vitor Ataíde. O Dr. Ataíde é advogado e é diretor da área de Direito Ambiental e Minerário do escritório Davi Ataíde Advogados. É professor de Direito Minerário, é palestrante e autor de diversos artigos sobre o tema. Ele é especialista em direito público, ex-coordenador jurídico do IEMA, que é o órgão ambiental aqui do Estado do Espírito Santo, e é atual membro do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Espírito Santo, CONSEMA, e também atua junto ao Síndico de Rochas aqui no Estado. E, por fim, eu, Igor Plain-Bolzan, sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul como engenheiro de Minas e sou sócio da empresa Rosmith Engenharia, onde há mais de 15 anos eu atuo na gestão de processos minerários e ambientais e na elaboração de projetos para a ANM e os órgãos ambientais de diversos estados, junto com a minha esposa e sócia e também engenheira de Minas, Ana Cristina Rossato.
Nós já prestamos serviço para diversas empresas do setor de mineração, de agregados, rocha de investimento, brita, argila, água mineral. E a nossa empresa tem uma ampla experiência no setor de projetos devido à atuação de casos bem complexos aqui do estado. Então, na tarde de hoje, nós falaremos sobre disponibilidade de áreas para pesquisa junto à ANM e o novo regramento utilizado para o novo regramento que foi utilizado e alguns pontos polêmicos que surgiram a partir do edital 01. Agora que a gente está todo mundo apresentado, eu vou passar a palavra ao Vitor Ataíde, que vai ter 10 minutos aí para suas considerações referentes ao assunto dos editais de disponibilidade. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, agradecer também à Câmara de Comércio Brasil-Canadá pelo suporte, né? A nossa anfitriã virtual, aí, agradecer os diretores da Agência Nacional de Mineração pela disponibilidade de virem a público aqui, ajudar nos esclarecimentos aqui perante a sociedade desse importante passo, né? Que é a oferta pública, né, de áreas para pesquisa e para lavra também, né? Queria registrar que não poderia deixar de registrar, agradecer o Igor também pelas palavras iniciais e dizer que eu endosso todas elas. E deixar claro aqui, registrar o meu elogio aqui à Agência Nacional de Mineração, né? Que publicou o plano de lavra no início de maio e já vem produzindo uma profusão de resoluções que de fato trazem a desburocratização do procedimento minerário. Eu atuo perante a gestão mineral já faz um pouco mais de 15 anos e realmente salta aos olhos o trabalho da agência nesse sentido, né? É claro que precisa de um ou outro ajuste fino, a gente está aqui para isso, a parte colaborativa, a gestão é colaborativa, tem participação social, né? A gente está aí, se permite um parênteses, diante de uma necessidade aí de uma pandemia, né? E talvez fosse importante ponderar a suspensão dos prazos de títulos minerários, de guia de utilização, mas isso não é um assunto hoje, mas é uma coisa que pode vir a ser importante. Então, dizer assim da satisfação que a gente vê essa gestão republicana que está sendo adotada na Agência Nacional de Mineração, né? A gente vê, a partir daí, de fato, o Estado regulador, né? O Estado gerencial, né? Que é o meio termo entre o Estado social, que tem uma das suas características, tem várias características do Estado social, mas uma delas é a intervenção direta no mercado, né? O Estado regulador, segundo a doutrina brasileira, afigura-se como um Estado social, o Estado liberal que diz que o mercado coordena a sua regulação. E o Estado regulador está ali para coordenar as atividades econômicas e rumo ao interesse público, né? Mas não só, né? O professor Alexandre de Santos de Aragão, ele fala que o Estado regulador ele cura diversas dores, seja do interesse público quanto do interesse privado. E o Estado regulador está aí para convergir esses interesses, né? Preservando o interesse público, mas também atendendo, na medida do interesse público, o interesse dos agentes econômicos, né? E são muitos os interesses dos agentes econômicos. Eles querem investir. A Agência Nacional de Mineração tem como uma das suas características fomentar a mineração e a oferta pública tem a ver com isso, né? Fomento da mineração, mas esse fomento deve vir aliado à segurança jurídica, né? Um dos papéis do Estado regulador é fornecer segurança jurídica para os investimentos, né? E em relação a essa oferta pública, eu me lembro que lá em junho de 2017, ela foi anunciada pelo Ministério de Minas e Energia. Um mês depois, sairia a medida provisória que criou a Agência Nacional de Mineração. Então, assim, o Ministério de Minas e Energia já trabalhava com esse projeto que vem lá de trás. É um projeto delicado, que demanda cuidado, são 22 mil áreas, é uma coisa que precisa de um teste mesmo para saber como que vai funcionar.
né? E eu lembro que durante essa apresentação, se eu não me engano, a CPRM exibia as fichas das áreas. E eles explicavam que aquelas áreas foram escolhidas e diminuídas para que não houvesse interferência com unidades de conservação. Naquela época, se eu não me engano, eles só levaram em conta a unidade de conservação federal. Tá? E aí e também intervenção em área quilombola, área indígena, e você percebe que naquele episódio, o Ministério de Minas e Energia ele teve uma transversalidade com os demais ministérios, né? Ele se preocupou em ouvir outros ministérios. Só que me ocorreu, estando presente no evento, eu até pedi a palavra, que faltou a questão do artigo 42 do Código de Mineração, que eram as áreas de bloqueio. Isso não tinha sido levado em conta pelo Ministério. Eu usei da palavra na época. Olha só, e aí? E as áreas que estão bloqueadas ou então estão em vias de ser bloqueadas? E eu vejo que na nota técnica que foi divulgada em relação a esse edital, essa minuta de edital, consta lá que foi levado em conta as áreas o termo que foi usado, as áreas, os bloqueios minerários para obras de infraestrutura, né? Então, assim, me parece que já são as áreas que foram bloqueadas, né? Não sei se aquelas que, porque no artigo 42 fala que pode ser de ofício por parte do gestor do bem mineral, mas um terceiro também pode requerer o bloqueio, né? E essas áreas que pode ter havido um requerimento de bloqueio, isso foi levado em conta? É uma dúvida que me surgiu, né? Claro que mais para frente eu estou tentando levantar um pano de fundo aqui para depois a gente tratar das perguntas mais objetivamente. Mas eu estou tentando passar um cenário histórico aqui sobre a questão da disponibilidade, né? Então, a doutora Débora, que trabalhou em órgão ambiental, ela sabe do quanto crítico que pode ser a interferência em áreas protegidas, né? É claro que a mineração é atividade de utilidade pública, mas pode ter uma interferência em unidade de conservação, em zona de amortecimento, enfim. E outros pontos que eu afunilo depois lá na pergunta para a doutora Débora. Então, é um cuidado, né? Essa segurança jurídica é um cuidado que o mercado costuma estar atento, né? É claro que a limitação pode até ser imposta pelo órgão ambiental, uma coisa é o que o órgão ambiental impõe como limitação e outra coisa é o que o direito efetivamente limita, né? Então é importante ter essa análise, né? Mas o mercado é uma coisa que o mercado está atento. Se eu bem me lembro, na 13ª rodada do leilão dos blocos de petróleo, lá em 2016, o mercado, foi divulgado que havia uma preocupação do mercado, dos investidores, em adquirir áreas que, de repente, não conseguissem licenciar ambientalmente a posteriori. Como, de fato, ocorreu num leilão anterior, né? Que é um caso emblemático aí da petroleira Newfield, foi até aqui no Espírito Santo, na Bacia do Espírito Santo, que ela não conseguiu licenciar a área, né, por conta de restrições ambientais. E aí acabou virando uma litigância e a União teve que restituir o valor aportado para que ela fizesse jus àquela área, né? Então, a busca é sempre por segurança jurídica e o diálogo com os agentes econômicos, com o setor produtivo é fundamental e sempre vamos contribuir para essa questão. Então, outra coisa também que chama a atenção é que a aplicação subsidiária, né, da Lei 8666, isso eu pretendo perguntar a posteriori ao doutor Tomás aí sobre também relacionado à segurança jurídica, que medidas que a gente pode garantir para efetivamente esse edital
essa chamada oferta pública, ela de fato impulsione o mercado da mineração, impulsione o setor, porque é considerado um dos segmentos-chave para a retomada da economia num período durante e pós a pandemia, né? Então é muito importante a gente ficar bem atento sobre esses pontos e debater sobre esses pontos. Era basicamente isso que eu queria colocar. O tempo é curto, eu pincei alguns pontos para a gente levantar e debater aqui e era isso que eu tinha a dizer por hora. Eu agradeço aí a atenção de todos e daqui a pouco a gente passa para a fase de perguntas. Obrigado, Vitor. Bom, agora eu vou usar também um pouquinho da palavra. Primeiro de tudo, eu gostaria de manifestar minha imensa satisfação em simplesmente estar conversando com 2 dos diretores da ANM sobre a questão da disponibilidade de áreas para pesquisa mineral. Eu, como um grande entusiasta da mineração, fico sempre feliz quando a gente pode revisitar áreas que foram desoneradas por terceiros. Nos últimos anos, novas tecnologias vêm surgindo e as antigas metodologias vêm sendo melhoradas, fazendo com que materiais que até então eram considerados secundários passem a ter o valor comercial como um minério. Como um exemplo dessa situação, nem tão antigamente assim, 5, 10 anos atrás, jazidas de rochas de revestimento com veios de quartzo eram descartadas aos montes. Eu mesmo fui a várias áreas e acabei pedindo para dar baixa nelas. E hoje esse tipo de material é um sucesso comercial no mundo inteiro. O Brasil passou a exportar esse tipo de rocha para países do mundo todo. Isso mostra que o mundo tem constantes mudanças de demanda, né? E por isso que a gente sempre precisa também ter uma constante demanda por novos processos e agora eles só vêm por áreas de disponibilidade. O crescimento das cidades e a melhoria da infraestrutura também faz com que jazidas que antes eram consideradas distantes dos centros consumidores, ou até mesmo quando eram consideradas antieconômicas, precisem ser revistas nesse momento, né? Pois o mercado consumidor desses bens minerais muitas vezes já está batendo na porta dessas jazidas. E os antigos fornecedores desses materiais podem apresentar atuais problemas de convivência com as vizinhanças, né? Isso é um exemplo, uma situação vivida pelas pedreiras de brita, né, no Brasil e no mundo todo. Mesmo sabendo desse contexto todo, há cerca de 3 anos, todos os editais de disponibilidades foram suspensos pelo então DNPM. Isso gerou uma grande apreensão das empresas de mineração, principalmente aquelas que são focadas na pesquisa mineral. O pessoal da BPM, por sinal, eles até hoje sentem o reflexo disso, né? E em 2019, quando vieram as alterações impostas pelo novo regulamento do Código de Mineração, as áreas praticamente deixaram de ficar livres. Então, reduziu ainda mais as opções para as empresas mineradoras. Vale lembrar aqui, até dentro da palavra do Vitor, que se a gente excluir do território nacional todas as unidades de conservação e as reservas indígenas, mais de 80% do território restante já está onerado para alguma área de pesquisa. Então, a falta de áreas livres ou indisponibilidade estancou, de certa forma, a pesquisa mineral para alguns bens minerais considerados primários para a construção civil, que é o caso da areia, da argila e da brita. Então, o impacto da decisão do então DNPM foi seguido pela atual gestão da ANM e só não foi maior o problema causado porque, infelizmente, o Brasil sofreu nos últimos anos grandes problemas econômicos. E, dessa forma, não teve uma grande demanda por materiais básicos da construção civil e outros tipos de minério para o consumo interno. Muitas empresas da construção civil hoje operam com uma escala de produção menor até do que tinha lá no ano de 2013.
Então, apesar da grande importância econômica que o minério de ferro, o ouro e outras substâncias metálicas e das outras substâncias metálicas, os agregados, as rochas de revestimento e água mineral representam mais de 80% dos títulos de lavra ativos no Brasil. Somente para um registro dos dados oficiais, os minerais metálicos representam menos de 4% das minas ativas no país, com menos de 500 minas em operação. E as substâncias que eu citei anteriormente, que são os agregados, as rochas de revestimento e água mineral, totalizam mais de 10.400 minas ativas. Então, no Brasil, de acordo com os estudos da própria ANM, existem hoje mais de 28 mil áreas que deveriam ser colocadas em disponibilidade. Então, caso essas 28 mil áreas fosse possível colocar todas elas ao mesmo tempo em edital, poderiam ser gerados mais de 300 mil empregos direto na fase de pesquisa e talvez, se parte dessas áreas virassem minas, mais de 300 mil empregos na fase de lavra. Então, diante dos números que eu citei, eu particularmente achei a proposta do edital da ANM, de certa forma, um pouco acanhada, pois ela disponibilizou apenas 500 áreas para esse primeiro certame, o que pode ser considerado pouco, porque tinham 28 mil áreas, então isso é menos de 2% do estoque disponível. Essas 500 áreas, ainda de acordo com a própria nota técnica da ANM, foram escolhidas entre as menos promissoras e as de menor potencial exploratório. Então, essa escolha teria sido feita aí pela direção da ANM por não ter uma confiança plena no novo sistema que está sendo implementado e também para testar juridicamente o edital. Bom, mas já que o objetivo da nossa live é tratar aqui com os diretores sobre os temas polêmicos, 3 coisas me chamaram mais atenção dentre o edital. A primeira coisa que mais me chamou a atenção foi o número de habilitações, uma restrição ao número de habilitações que cada pessoa poderia fazer, restringindo elas a 10. Então, a legislação minerária, até onde eu tenho conhecimento, em momento algum cita uma restrição quanto ao número de áreas para pessoas físicas ou jurídicas, e justo ao contrário, ela dá a entender que não deve haver esse tipo de restrição. Aí, só para lembrar aqui que nos anos 80, o então DNPM tentou aplicar uma restrição ao número de processos por substância mineral, e somente o que ele conseguiu foi criar problema tanto para os administrados quanto para o próprio DNPM. Os problemas que foram criados lá na década de 80 ainda não foram corrigidos, por incrível que pareça. E até há poucos dias atrás, a ANM abriu uma consulta pública para tentar reduzir essa situação da grande quantidade de substâncias minerais que podem ser autorizadas para pesquisa. Por um exemplo do que aconteceu na época, as empresas que queriam simplesmente pesquisar ferro, aí elas passaram a usar um sistema que diziam que iriam pesquisar minério de ferro, diziam que iam pesquisar hematita, itabirito, goetita, limonita e outros tantos, simplesmente para tentar burlar a regra imposta pelo DNPM. Aí, na contramão dessa restrição, o mesmo edital liberou que participantes possam ceder os direitos conquistados durante o certame a um terceiro antes mesmo da emissão do alvará de pesquisa. Então, assim, uma determinada empresa, por exemplo, que tenha 2 sócios, acabaria podendo se habilitar em 30 áreas. Então, 10 no CNPJ da empresa e 10 no nome de cada CPF de cada um dos sócios, quebrando, assim, aquela ideia inicial das 10 áreas. Então, e caso a empresa não tenha sucesso na habilitação de todas as áreas, ela ainda assim poderia transferir antes mesmo da emissão do alvará o título de pesquisa, o que para mim é uma espécie de um contrassenso. Então, a segunda coisa que mais me chamou a atenção foi a falta de penalidade para as empresas que não apresentam uma proposta para o leilão. Então, pelo edital, que por sinal está alinhado com a lei, as pessoas qualificadas como interessadas na primeira etapa do processo, que foram direcionadas para a segunda, que é a fase de leilão,
são direcionadas assim, caso, é claro, ocorra mais de um interessado na área. Daí, chegando na fase de leilão, a pessoa ou a empresa que não apresenta proposta não é financeira, não sofre nenhum tipo de penalidade. Então, isso é um ponto assim que a gente achou a ser considerado. E o terceiro e último ponto específico que me chamou a atenção é o fato da proposta financeira única. Então, a proposta financeira única, do meu ponto de vista, é uma faca de dois gumes, né? Tanto para a administração quanto para as empresas. Porque, no final das contas, elas podem sair ganhando muito ou perdendo muito sem saber direito o que está. Então, na minha opinião, uma disputa aberta, onde as empresas pudessem dar 2 ou 3 lances dentro de um determinado cronograma, ampliaria a chance da ANM arrecadar mais dinheiro e as empresas também se posicionar de uma forma mais assertiva, comprando os direitos sobre aquela área num preço mais certo ou mais dentro da realidade. Então, meu tempo esgotou, eu agradeço a todos aí pela atenção e eu vou devolver agora a palavra ao Vitor, que vai iniciar a nossa etapa de perguntas. Obrigado, Igor. Finalmente, né? Porque só quem convidou que está falando, a gente tem que pedir para o pessoal da agência falar, né? Não tem graça só a gente falar. Então, Débora, diante daquele cenário que eu tracei na minha fala inicial, novamente agradecendo a sua presença, eu te pergunto, considerando eventuais limitações locacionais, né? A atividade nas áreas ofertadas, né? E aí eu incluo unidade de conservação, eu não sei se contemplou-se todas as esferas, né? Se União, Estados e municípios. Plano diretor, né? Restrições locacionais impostas por plano diretor e etc. A agência pensa em alguma forma mitigar, porque a empresa pode pagar, né, para explorar a área e acabar que não consegue explorar a área. Como que a gente equaciona isso? E se me permite, Débora, se você puder fazer um comentário sobre nessa primeira oferta pública teste, quais substâncias, as 3 substâncias que mais estão aí, que mais vão ser ofertadas, né? Então, objetivamente, é essa a pergunta. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vou ser rápida, né? A gente anotou, eu anotei aqui os questionamentos de vocês nos comentários. E é bom, tem alguns pontos que eu gostaria de esclarecer, é importante a gente esclarecer nessa questão das ofertas de área, porque é muito comum a gente ter o tipo de confusão ou tipo de dúvida com relação ao que é oferta, ao que é leilão, ao leilão nosso e ao leilão da CPRM, né? Isso é uma coisa que é importante a gente explicar e qual é o nosso objetivo com relação às áreas, né? Então, eu vou primeiro responder a sua pergunta, Vitor, e depois eu gostaria de falar rapidamente sobre esses pontos, e aí depois eu até peço para o Tomás complementar algumas coisas. Agora, com relação aos 15 anos aí que o Igor falou, é tudo mentira, não era eu, era uma irmã mais velha que eu tinha, na verdade, entendeu? Esse negócio de data, não me lembro, nasci há pouco tempo, não sei, entendeu? Essa coisa de data é terrível, sabe? Mas é verdade, eu trabalhei durante muitos anos e eu tive o prazer de conhecer o Igor e a Ana numa dessas empreitadas onde a gente tem que compatibilizar a parte ambiental, a parte da mineração e todo o quesito de zoneamento, uso do solo. E é nessa pegada que a gente vem tratando os requisitos da agência, né? É claro que não colocando as questões ambientais de lado, o que a gente vem tentando colocar
em primeiro lugar, para colocar a agência em ordem, é colocar cada atribuição no seu devido lugar. Hoje, a agência, junto com o Código de Mineração, a agência precisa se preocupar estritamente e de forma coerente com as suas atribuições minerais, né? O que se restringe ao direito minerário, a parte dos requerimentos, aos procedimentos, tem que ser coerente, tem que ser uniformes no país inteiro e tem que fazer os processos funcionarem e as áreas efetivamente estarem produzindo. Isso é uma coisa que é muito importante a gente frisar. Isso é uma premissa que eu espero que fique mesmo após a nossa gestão, né? E a parte ambiental é uma outra coisa que a gente vem colocando, eu particularmente venho colocando muito fortemente, ela precisa ser efetivamente executada pelos órgãos competentes ambientais que na época do Código não existiam, né? Então, o Código de Mineração tinha que englobar tudo, direito trabalhista, direito ambiental, direito a parte de Código de Águas. Hoje a gente tem competência de órgãos para todos esses entes, né? Então, eu acredito que a parte ambiental tem que ser realmente da área ambiental. E, para isso, eu acredito e venho aí lutando numa constante de que os órgãos ambientais precisam ter um conhecimento muito profundo da nossa área da mineração. A gente não pode mais ficar a reboque de estar se encaixando em determinadas normas ambientais para outras questões, como áreas industriais e por aí vai. Então, a gente vai estar sempre mal enquadrado, vamos dizer assim. Por isso, a gente vai estar com uma unidade de conservação onde não abrange mineração, zona de amortecimento que não engloba mineração, zona de unidade de conservação de uso sustentável que fala que retirada de água mineral é poluidor, e que não é, muito pelo contrário. Então, a gente vai estar sempre com esses problemas técnicos absurdos sendo tratados, né? Então, a partir do momento em que nós não tivermos, nós ficarmos evitando o confronto técnico e encarar que a área ambiental precisa falar de mineração e regrar a parte ambiental sobre mineração, a gente vai ter essas dicotomias e esses problemas no meio do caminho. O que nós estamos fazendo agora é separar o joio do trigo. A parte ambiental ser tratada na parte ambiental e a parte da mineração ser efetivamente tratada na mineração pelos nossos técnicos que são de mineração, né? Nosso técnico hoje em dia tem que ficar vendo sobre a parte ambiental e ele não tem sobre isso. Quem tem que versar sobre isso é o pessoal da área ambiental, né? Então, isso é um ponto que a gente vem colocando muito fortemente e dando peso à questão como tem que ser dada, tá? Isso é uma coisa que a gente pode aí discutir numa segunda fase. Voltando na questão dos editais e questão da disponibilidade, é muito importante que a gente frise que nosso objetivo não é arrecadar com as áreas ofertadas. Nós não queremos arrecadar na questão leilão, tá? O mais importante para a gente é que a gente coloque essas áreas novamente no mercado, aptas à produção. O que nós vamos arrecadar é em CEFEM, é em emprego, em produção efetivamente dos seus ativos. Então, diferente da CPRM, onde as áreas já são dela e ela vai fazer uma partilha, uma concessão de algo que é dela, onde ela vai arrecadar na sua concessão, no seu contrato, nosso objetivo não é um maior valor onde a gente vá fazer uma arrecadação desse leilão. A gente quer botar realmente essas áreas para elas ficarem livres. E por força da legislação, a gente não tem como fazer isso. Então, o que nós criamos? O dispositivo da disponibilidade de áreas e oferta de áreas dessa forma, que a gente deixou aí. Então, como é que ela vai acontecer? A gente vai ter uma primeira etapa onde as pessoas vão requerer estar colocando, eu não pode falar no gerúndio, gente, mas não teve jeito. As pessoas vão fazer o requerimento daquela área que vai estar ofertada naquele grupo específico. Se não tiver outro requerente naquela mesma área, a área fica para a pessoa, naquele valor mínimo que foi colocado ali, que é o valor de um requerimento qualquer.
Ou seja, nós não estamos pretendendo lucrar. E aí, com isso, eu espero que a gente consiga responder até uma das perguntas que eu vi aqui no chat, que é poder dar a igualdade de direito ao pequeno, ao grande, ao médio produtor, que é o mesmo requerimento por área. Tá? Isso a gente também se preocupou. Se a área tiver mais de um interessado, aí ela vai para o suposto leilão ao valor que for. O menor valor. Se o cara colocar 1 centavo na frente do outro, vai levar. Porque nosso objetivo, efetivamente, não é ficar fazendo a melhor e a maior oferta o tempo todo. Aí eu acho, Igor, que isso atende a tua pergunta de por que ela não vai e volta. A gente não quer que a área vá e volte. A gente quer que a área vá e fique na mão de quem efetivamente quer produzir, entendeu? E aí eu acho que também responde a questão de por que nós não estamos ofertando, a gente está aí no caso colocando nesse momento, nesse edital específico, somente 10 áreas por pessoa. Por quê? A gente quer evitar o especulador. Efetivamente, aqui eu estou falando bem claramente, nós queremos, nesse momento, evitar especuladores que vão ficar com várias áreas na mão e vão criar daí novos leilões, novos esquentamentos de área. Por isso que a gente quer fazer com que isso rode. Se essas áreas não forem requeridas, elas vão para a disponibilidade. Então, não vai haver o problema delas ficarem paradas, de ter recesso de mercado. Não vai ter isso. A gente está realmente limitando para não ter uma pessoa só que vai requerer tudo e daí senta em cima de novo, acontece como a gente vê hoje. Uma pessoa com várias áreas requeridas. É bem por isso que nós estamos limitando essa questão das 10 áreas. Para essas 500 que estão sendo colocadas, tá? As 500 áreas, por que elas são 500 áreas nesse momento? Nós estamos realmente testando o sistema. A gente está testando o sistema do que nós tivemos que criar um sistema que não existia para essa modalidade, para a questão da disponibilidade. A gente fazia, como vocês bem sabem, a questão de comissão. Isso não vai acontecer. O processo hoje ele é totalmente separado, a gente vai ofertar a área e depois a área em si vai caminhar para dentro do sistema da agência para daí haver o requerimento, com toda a documentação de requerimento como ela tem que existir. Então, isso vai ser separado. Antigamente era análise de projeto, se estava tudo ok. Então, isso a gente separou para dar celeridade. E aí, para isso, a gente precisa testar o sistema. Ou seja, tudo que tiver que dar errado nesse sistema tem que dar errado agora. Para a gente poder consertar e daí fazer leilões consecutivos, leilões simultâneos. Tá? A nossa ideia é justamente colocar vários leilões o tempo todo para que a coisa seja contínua. Porque pela legislação, toda área hoje que esteja descartada por qualquer coisa, ela vai para a disponibilidade. Então, isso vai ser uma rotina, colocar à disponibilidade às áreas. Então, a gente vai ter que fazer com que esse sistema de oferta de áreas comece a rodar continuamente, com os editais contínuos. Para a gente poder fazer com que áreas de substâncias diferentes, valores diferentes, situações diferentes e fases diferentes pudessem ter uma igualdade ou ter uma mínima justiça para as pessoas, nós tivemos que fazer eu chamo como se fossem por temas. Essas 500 áreas agora são áreas de requerimento de pesquisa e estão no que a gente chama de agregados para construção civil. Brita, areia, saibro. Então, ela nesse rol. Então, o que acontece? Esse pessoal vai fazer esses requerimentos, vai estar nessas 500 áreas, e daí, acabando isso, ou fica livre, ou vai para as pessoas e vai para leilão para isso. A próxima rodada, a gente vai pretender fazer ainda, a gente está estudando ainda, requerimento de pesquisa novamente, priorizando as partes de requerimentos de pesquisa, e um novo tema, possivelmente ferro ou coisa assim, para ter um mínimo de equalização de valores e entendimentos. Importante ressaltar,
cada uma com um edital específico, tá? E respondendo finalmente ao Vitor, essas questões ambientais, elas têm que ser objetivadas na hora em que a empresa vai requerer a área. Vamos imaginar, a área está livre. A pessoa vai requerer observando isso também. Então, é um risco que acaba tendo que acontecer. A gente já eliminou algumas que estão com os conflitos, por isso que a gente está ofertando algumas. Não são todas que vão para oferta, né? Algumas que estão com litígio, alguns conflitos, alguns recursos ainda, elas estão retidas e aí depois é que elas vão ser lançadas, tá? E eu não sei se o Tomás quer complementar alguma coisa, e eu não sei se eu respondi a tudo, mas a gente deixa aí para... Foi muito boa a sua resposta. As substâncias, a questão das substâncias. Então, foram os agregados de construção civil. No caso, vai ser brita, areia, saibro. Nesse momento agora, porque são as de valor mais baixo e são 500 no Brasil todo. A gente fez aí uma filtragem, mas a ideia é a gente ter mais ou menos agrupamentos de substâncias para ir por aí nos próximos leilões também. Obrigado, Débora. Doutor Tomás, chegou a sua hora também de falar um pouco. Considerando que o edital foi pensado para servir como uma base jurídica para todos os demais, que nem a Débora comentou agora há pouco, e toda essa interação entre os entes reguladores e também ao fato que agora a ANM pertence ao radar. Então, quais os principais pontos que foram questionados no atual edital e se a ANM está pensando em revisar alguns desses pontos e qual foi o que motivou a ANM a restringir o acesso das pessoas físicas ou jurídicas que foram condenadas por crimes ambientais? Olá, boa tarde. Primeiro, quero agradecer a todos do CCBC pela oportunidade. É muito importante, né, Débora, que a gente tenha essa chance de esclarecer essas dúvidas que são colocadas e que realmente, assim, nem todos estão ainda acostumados, como o Vitor falou. Vou dispensar o doutor, tá, Vitor? Pode dispensar também, que estamos aqui todos, né, alinhados aqui no mesmo intuito. E assim, a mineração entrou por último, né, nessa leva da mudança administrativa que chegou no Brasil no fim dos anos 90. Então, provavelmente, nós somos a última das agências, né, em termos setoriais econômicos. E isso fez com que a nossa mentalidade, né, a mentalidade do setor, ainda fosse uma mentalidade de uma regulação impositiva. E as pessoas não se sentem partícipes do processo e talvez, né, a grande maioria, eu estou acompanhando aqui algumas perguntas do chat, nem tem o costume de entrar no site da agência, que, por sinal, migrou para o gov.br. Nós somos a primeira agência reguladora a migrar para a nova plataforma, né, do governo federal. Outras agências já estão com sites novos prontos, mas nós fomos efetivamente a primeira a se incorporar. Então, agora, para acessar o site da agência, vai entrar no gov.br/NM. Né? E aí a gente já está fazendo parte de todo um novo formato com que o governo federal quer se comunicar com a sociedade. Então, assim, todas as informações que vocês precisam vão estar lá no site. Já estavam no site antigo, que apesar de não ter uma dinâmica de acesso muito boa, ele já continha, né, essas informações. Né? Onde é que está a minuta do edital que foi submetida a consulta pública? Está lá. A lista das áreas que serão ofertadas? Está lá também. Então, se vocês procurarem no nosso site, vocês vão encontrar, né, todas essas informações. O encerramento dessa consulta acerca do edital, qual é agora a previsão da gente lançar o edital e efetivamente realizar a oferta pública, tudo isso vai estar colocado resolução. Lá. A própria resolução, né, se você entrar lá, a gente tem todo um arcabouço legislativo, o estoque regulatório, que está vigente ainda do DNPM, né? Nós temos pouquíssimas resoluções ANM de origem, então a maioria das portarias ainda são portarias DNPM, estão todas postas lá, o que está vigente ainda está colocado lá, atualizado.
Então, todas essas informações vocês vão ter acessando o site da agência. E outro ponto importante, antes da gente entrar para as perguntas, Igor, é exatamente colocar aqui o seguinte: a gente não inventou o que está posto aí. A gente colecionou uma consulta pública que foi feita ainda quando o DNPM estava na fase de transição. A gente entende que ela talvez não tenha tido a publicização mais abrangente possível, que as pessoas ainda não tinham essa cultura e ainda não têm essa cultura, né, de interlocução com o órgão regulador, e que talvez não tenha havido uma participação, né, ampliada e ativa como a gente gostaria que tivesse. Então, assim, entendendo isso, a gente absorveu o que estava colocado nessas consultas públicas, saiu com a resolução, né? Essa resolução, a gente tentou dar uma linguagem, Vitor, mais abrangente, mas a gente ainda está amarrado àquele decreto 9.406, que ele fala especificamente em leilão, né? Inclusive, se eu fosse tratar de mecanismo de alienação, tinha que ir na 8666, que me dá uma série de outras possibilidades. Mas o decreto, ele restringe a gente a tratar essas disponibilidades através de leilão, né? Ele dá as oportunidades mais abrangentes, mas ele fala em 3 momentos lá que serão leilões, né? E que a agência poderá, antes do leilão, fazer uma oferta para testar a atratividade. E aí a gente resolveu, né, linkar o leilão com a oferta pública, porque se não houver atratividade, já fica livre e eu dispenso essa fase de leilão. Eu só vou para um leilão, e aí, reforçando o que a Débora disse, para um desempate, onde há mais de um interessado. Então, por que limitar em 10? E aí não são 10 CPFs ou CNPJs, a gente está abrangendo também as coligadas, as subsidiárias, né? A gente vai fazer esse link, né, dos sócios. São 10 áreas para grupo econômico. A ideia é essa. Por quê? Para a gente limitar, e assim, a gente sabe que nem todo mundo vai dar conta de fazer pesquisa ou de implantar requerimento de lavra em tantas áreas quanto a gente tem para ofertar. Esse número de 28 mil, que foi o número que a gente recebeu quando a agência foi implantada, em 5 de dezembro de 2018, ou seja, hoje é dia 5 de agosto de 2020, a gente está num marco aí ainda de 1 ano e 9 meses de implantação da agência, exatos. Esse número já pulou para 56 mil e ele aumenta todo dia, porque todo dia uma área entra em disponibilidade por algum motivo. Uma renúncia de um requerimento, uma perda de prazo, né? Diversas são as possibilidades que fazem a área entrar em disponibilidade. E a gente já chegou com esse passivo, né, acumulado, porque a partir do momento que o DNPM suspendeu a oferta de áreas, a disponibilização de áreas, ele começou a criar esse bolo, né? E a gente precisa dar conta disso, e precisa dar conta disso logo, porque isso é uma realidade da agência. Então, eu acredito que vencida essa parte inicial, onde a gente vai dar conta de um estoque que está altíssimo, isso entra no cotidiano e a gente não vai ver mais esse tipo de entrave. A gente não vai ver mais grandes editais com milhares de áreas ou centenas de áreas, nós vamos ter pequenos editais, né, com algumas dezenas de áreas sendo posto à disponibilidade a cada dia ou a cada mês, né, para fazer a coisa realmente girar cotidianamente, porque esse é uma das obrigações da agência, né, é que essas áreas estejam, né, sempre sendo devolvidas, novamente pesquisadas ou novamente desenvolvidas. Com relação ao edital, a ideia é exatamente essa. A gente submeteu, inclusive, o edital à consulta pública, que era exatamente para que vocês, durante essa fase de consulta, pudessem criticar o edital e a gente absorver desse edital aquilo que poderiam ser questionamentos, né, jurídicos vindouros, e a gente evitar essa fase. Isso é um propósito contínuo da agência. Então, vocês vão ver, a partir de agora, que assim, não é só nessa área da disponibilidade, mas diversas outras mudanças regulatórias que a gente vai desenvolver, a gente, antes de lançar uma minuta inicial que vai ser submetida à análise de impacto regulatório, a gente vai lançar alguma reunião participativa
para que o setor possa vir, e aí a gente coletar as ideias que o setor está tendo acerca daquele tema. A gente vai lançar tomadas de subsídio, isso tudo na busca de desenvolver as minutas iniciais, né, condizentes com aquele anseio da sociedade, seja da comunidade impactada, seja das entidades representativas do setor. Né? E aí a gente submeteu essa consulta pública, né, que acho que já foi encerrada, e a gente está avaliando aquilo que foi contribuído, né, dentro da consulta para que a gente possa fazer os ajustes ao edital. Né? Inclusive, alguns questionamentos relacionados assim, lotes, né, foram estipulados alguns lotes, né, esses lotes vão representar, vão significar que se eu escolhi um lote, aquelas 10 oportunidades que eu tenho ali de indicar o meu interesse na oferta, elas são 10 lotes ou são 10 áreas, né, uma série de dúvidas que foram colocadas, a gente está fazendo os ajustes para que no edital realmente que vai ser lançado, a gente possa diminuir o grau de judicialização e a gente possa também corrigir esses rumos. Né? Porque a gente sabe que a gente vai ter muito erro ainda para ser vencido, e a ideia é devolver o máximo de áreas para que possam ser pesquisadas. Um outro detalhe, antes de eu encerrar minha fala, é só que a gente conseguiu aplicar para esse programa da disponibilidade de áreas, não pela sua relevância, porque, na verdade, para nós isso é uma coisa cotidiana, mas pelo acúmulo que a gente tem dessas 56 mil áreas, a gente aplicou para o PPI, né? Esse é um projeto que foi classificado para o PPI, hoje ele faz parte do PPI, que é um programa da Presidência da República, né? Conduzido pelo Ministério da Economia, é o programa de parcerias e investimentos, e como dentro dessas áreas em disponibilidade, a gente tem as áreas em requerimento de lavra, que já tem jazimento definido, né, e você tem um grau de atratividade muito maior, a gente buscou esse auxílio e eles têm trabalhando, porque eles têm uma equipe multidisciplinar, que envolve gente de órgãos ambientais, gente de outras agências, inclusive o próprio Ministério de Minas e Energia, e a gente está com esse grupo multidisciplinar trabalhando junto conosco para vencer essas dificuldades. Então, assim, o PPI está envolvido nisso, né, para que a gente, nesse primeiro momento, consiga vencer esse estoque gigantesco e, num curto espaço de tempo, a gente possa voltar a ter disponibilidades cotidianas. Então, a ideia é que a gente até já está trabalhando para que a gente já tenha aí um novo edital, que pode ser que, assim, se o sistema rodar essas 500 áreas for um sucesso, a gente não tiver maiores percalços, pode ser que na semana seguinte ou no mês seguinte a gente já saia com um edital aí de dezenas de milhares de áreas, né, para dar conta dessa vazão que a gente precisa dar. Bom. Vitor, contigo. Obrigado, Tomás, aí, pela resposta ao Igor, foi bem elucidadora. Queria até complementar aqui, abrir um parênteses em relação à fala da Débora respondendo minha pergunta. Sim, a CPRM ela é criada, tem a função legal de pesquisar e leiloar, isso é uma coisa. O que a gente está debatendo aqui é a disponibilidade de áreas que foram de pessoas jurídicas ou físicas do mundo privado, né? E que, por alguma razão, não são mais de titularidade dessas e vai ser posto são coisas distintas. Muito embora as duas questões estejam dentro do PPI que o Dr. Tomás acabou de colocar, né? Mas a pergunta para o Dr. Tomás é que me chamou a atenção lá no item 11.1 do edital, que dá a entender, eu entendo que não, embora dê a entender, eu entendo que não seja, parece uma contradição, mas não é. O desavisado que lê o edital, ele acha que a única penalidade possível, se ele não, por exemplo, arrematar a área que foi posta a leilão, seria a suspensão por 2 anos. Lendo o edital, me parece que pode ter essa interpretação. Mas tanto a resolução 24 quanto o regulamento do Código de Mineração fala que tem aplicação que está sujeita às penalidades da Lei 8666, né? Então, muito embora ali não mencione, no edital não mencione isso, a pessoa que não praticar qualquer daqueles atos ilícitos ali que estão arrolados nos subitens do 11.1,
está sujeito às penalidades da lei de licitações. Eu queria saber se, de fato, essa impressão está correta. E antes que digam, nossa, mas você, advogado, está querendo que os outros sejam penalizados? Não é isso. A gente quer que, efetivamente, aqueça o mercado, que só se candidate a arrematar áreas quem, de fato, vai investir. Nós queremos que a coisa rode, né? E queremos que haja um arsenal punitivo para que impeça aventureiros a gerar especulação, enfim, toda essa questão aí que a gente não quer, né? Então, seria essa a questão. Eu queria saber se o Tomás, desculpa, o doutor, compactua dessa visão. A visão é exatamente essa, Vitor. Apesar de isso não ser uma alienação, né, porque, na verdade, quem está se comprometendo, né, a fazer aquela pesquisa ou dar continuidade àquele requerimento de lavra que por algum motivo não conseguiu ter suas obrigações cumpridas, ele vai voltar àquela fase onde a área que ele se candidatou a pesquisar ou a requerer a lavra, a partir dali cumprir com todas as obrigações que aquilo seja. Então, assim, não chega a ser uma alienação, mas a gente tem que beber de alguma fonte, né? E a gente foi beber lá na fonte da 8666, exatamente, perfeitamente como você disse. Assim, do que adiantaria a gente criar esses mecanismos de barreira se, como você mesmo disse, se uma empresa irresponsavelmente for lá participar de um leilão, né, que tem o condão, como bem disse a Débora, de desempatar, né? É bom deixar isso bem claro. A gente não tem um objetivo de arrecadar. Nosso objetivo ali com o leilão é só desempatar. E como houve no passado, né, uma série de problemas com os critérios de desempate que o DNPM utilizava através lá dos projetos, né, da qualificação de projetos, etc., e da subjetividade que isso gerou, o decreto 9.406 ele fala no leilão, né, porque aí não tem critério mais objetivo de desempate, apesar de ele talvez poder gerar algum tipo de desequilíbrio, né, econômico com relação às pequenas empresas e às grandes, mas é o que está posto lá no decreto, né? Então, a ideia é que assim, você não entre lá para disputar uma determinada área com outras empresas e simplesmente dê um lance irresponsável, você não assume aquele lance e simplesmente nada acontece, né? Não faz muito sentido. Então, você gera um transtorno no processo e a ideia é evitar esse tipo de transtorno. E aí eu volto até aproveitando aquela outra pergunta que foi feita anteriormente, exatamente relacionada a essa questão dos lances, né? A gente está estabelecendo uma garantia para quem quer entrar na oferta. Então, a rigor, aquele que, digamos assim, recuar, que não seguir, né, com o leilão, ou que der um lance e não cumprir, ele vai perder aquela garantia que ele deu para participar do processo de oferta. Então, ele também tem uma pena ali pecuniária, né, que aquele valor que ele ofertou lá no início, que ele garantiu no início para a participação dele, garantiu um eventual lance em um decorrente leilão, também vai ficar retido, né, como penalidade. Então, a ideia é exatamente essa. E assim, esse edital que está colocado ainda não é o edital final. Ele foi o edital que foi submetido à consulta pública e a gente ainda está digamos assim, depurando aquelas contribuições que vieram da consulta para poder a gente sair com o edital final que vai incorporar todos os questionamentos que foram levantados e que a gente achou pertinentes nessa fase. Obrigado, doutor Tomás. Débora, uma das promessas do edital é que estaria no site ou no sistema da ANM as informações dos processos, como cópia de relatório, motivo da existência. Aí a nossa pergunta é se já foi iniciada a digitalização desses documentos e, além dessa digitalização, quais os outros pontos estão impedindo a agência de botar esse edital de uma vez para funcionar?
Bom, a digitalização desses processos já está sendo executado, né? Na hora que for oferecido o edital propriamente dito, as áreas com as partes digitalizadas que são necessárias para as consultas vão estar disponibilizadas, isso daí já está sendo executado. Agora, o que vem impedindo, na verdade, são os nossos órgãos de controle, né? É interessante essa pergunta, porque eu vejo aqui algumas pessoas falando, por que não coloca tudo, flexibiliza assim, assado? Não é assim que funciona, não, gente. A gente precisa ter um mínimo de cuidado e critério para se colocar as áreas em disponibilidade, atender alguns órgãos de controle. A gente tem CGU, TCU, AGU e tudo mais que vocês puderem imaginar para atender de regras. Então, temos que tomar o cuidado e temos que ter isonomia em todas as áreas, em todas as questões, para a gente não estar beneficiando a esses ou aqueles grupos, quais sejam. Então, todos esses cuidados vieram a ser tomados e é aquilo como a gente coloca. Eu vou aqui puxar de novo uma exemplificação com a CPRM, porque é muito comum se fazer essa comparação e são coisas distintas. Então, a partir do momento que o pessoal fala, já fez lá na CPRM, mas não é a mesma coisa. Então, embora seja muito parecida, a finalidade praticamente vai ser a mesma, produzir mineral, não é a mesma coisa. A forma como nós vamos disponibilizar para leilão ou oferta precisa ser completamente isento de qualquer benefício ou qualquer lucratividade que venha a ter, né? Isso é que é importante. E aí a gente precisa equilibrar todos os parâmetros, por isso que o edital teve que ser muito elaborado, teve que ser muito pensado. E ainda é muito possível que existam alguns erros. A gente vem aí semanalmente com o pessoal da PPI discutindo ponto a ponto, algumas questões que são levantadas, inclusive nesses debates que nós temos com vocês, nós levamos também algumas questões para dentro das nossas discussões com a PPI. Então, assim, existem essas questões. Acredito que esse primeiro edital, com essas primeiras 500 áreas, ainda devam ter alguns ajustes, os próximos, com outras áreas mais lucrativas. Eu vou aqui colocar uma questão aqui, como, por exemplo, minério de ferro, que a gente possui aí algo inserido em províncias minerais, a gente tem que tratar de alguma outra forma, né? Até a própria área de rochas ornamentais, como é que nós vamos tratar? Porque eu particularmente pedi para a gente separar de agregados de construção civil, porque são coisas completamente distintas. A gente que trabalhou e milita na área de rocha ornamental, embora esteja colocado como agregado de construção civil, o tratamento da rocha é completamente diferente. A gente acabou de falar sobre moda, né? O que não estava na moda agora virou moda. Então, a gente precisa tratar de formas diferenciadas. Então, esses requintes a gente teve que trabalhar para que todo mundo pudesse ter o máximo nível de igualdade para atingir o acesso à disponibilidade das áreas, né? É isso que a gente teve esse cuidado. Então, e ter um mínimo de judicialização, como o Tomás falou. Nós não queremos essa judicialização. É muito utópico dizer que não vai haver, né? Em algum momento é capaz de ter, infelizmente, não gostaríamos, mas a gente tenta minimizar e tenta colocar a questão da disponibilidade para todas as pessoas poderem requerer, terem igualdade de direitos e terem aí essas áreas produzindo o mais rápido possível, né? Eu acho que, se ficou alguma dúvida, pode perguntar de novo, não tem problema. Obrigado. O tempo está meio apertado, a gente sabe da agenda apertada dos dois diretores, já até estourou a nossa previsão de tempo. Então, a gente tem aqui 3 perguntas da nossa plateia virtual, aqui da nossa assistência, que eu vou fazer as 3 ao mesmo tempo e vou pedir aí que os 2 diretores se revezem naquilo que eles acharem melhor
por bem para a gente poder também já encerrar dentro do nosso horário. A primeira pergunta veio da Lidiane Gil, ela manda saudações e ela queria saber quais são as garantias que a ANM vai oferecer para que as informações dos requerentes de áreas não vazem para todo mundo ou os valores propostos. A segunda pergunta, que tem várias pessoas fizeram, temas relacionados, e daí eu vou citar apenas o Everaldo Gonçalves, que se o proprietário da terra vai ter algum tipo de prioridade se tratando de áreas relacionadas a agregados que, de certa forma, eles já têm. E a pergunta que se repetiu várias vezes de diversas formas é: quando que sai esse edital ir para de uma vez e os prazos que a gente vai ter para conseguir isso aí? Então, passo aí aos diretores, está por conta de vocês. Eu vou aproveitar, né, já agradecendo e já me despedindo, né? Agradecer mais uma vez a vocês, ficar à disposição. Acho que tem muito assunto para a gente conversar, então, se vocês quiserem propor outros assuntos, o Vitor, Igor, nós temos a questão relacionada à forma de regulação, modelo regulatório, né? Mudou completamente. Como é que é o modelo novo? Por que que precisa passar por todo o processo, né? O que a gente chama de devido processo regulatório, minuta inicial, análise de impacto regulatório, processo de participação em controle social, que hoje, por lei, é 45 dias, e a gente precisa de mais outros tantos dias para fazer, né, a avaliação das contribuições, quanto tempo leva isso, por que que é desse jeito. Então, a gente fica à disposição para novos temas e o máximo de oportunidade que a gente tiver para conversar e para expor essa nova realidade, para nós é muito bem-vindo. E aí eu já vou respondendo, né, uma dessas perguntas, a Débora responde o resto, e vi também uma pergunta aqui da audiência, que é uma que também me veio à mente, acho que é Marine perguntou por que essas áreas, né, fruto de abandono de requerimentos, ou que os próprios interessados, né, não encontraram viabilidade econômica e eles desistiram, por que que isso vai para a disponibilidade? Eu fiz esse mesmo questionamento e há correntes mais conservadoras que entendem que a gente, com o que há no decreto 9.406, né, em que se fala que deve ser submetida à oferta pública ou leilão, que a gente não poderia, né, pôr a área livre diretamente. Apesar de hoje a gente ter mecanismos eletrônicos, né, através do nosso sistema virtual de processo, o protocolo digital, que permitiriam que a gente fizesse isso e não gerasse aquelas filas que ocorriam no DNPM, né, onde o sujeito ficava na fila esperando o dia que ia sair a publicação da disponibilidade da área para poder fazer o requerimento. Então, assim, o que a gente teria seria uma grande corrida eletrônica, cada um no seu computador, esperando, né, virar lá a hora da publicação, sair o diário oficial, cada um correr no seu computador para fazer o requerimento. Mas isso não traria nenhum prejuízo para a agência. Então, assim, há esse debate, sim, eu gostaria muito que essas áreas que já foram, né, digamos, renunciadas ainda em requerimento ou mesmo em alvará sem maiores pesquisas pudessem ser tornadas livres de pronto, né? E a gente quer avançar sobre isso. E com relação ao edital, o edital, assim, concluído essa análise da consulta que foi feitos os devidos ajustes, né? A gente tem reunião semanal com o PPI, ontem teve reunião à tarde, fazendo, né, afinando os detalhes, e são muitos detalhes, porque vocês têm que entender que, assim, essas garantias financeiras, nós temos uma amarra legal que exige que elas sejam feitas através da Caixa Econômica, é o único banco que a gente pode fazer, né? E a gente queria fazer também através do Banco do Brasil, quem sabe, né? E aí a gente fica submetendo sempre essas dúvidas jurídicas. A gente faz consultas ao TCU para evitar mais à frente que a gente venha a ser responsabilizado por uma medida administrativa que a gente foi obrigado a tomar. Então, eles ensejam uma série de esclarecimentos e uma segurança da gente para que a gente mais na frente não pague,
né, por ter posto isso de volta nos trilhos. Então, eu agradeço a vocês, mais uma vez, muito obrigado, ficamos à disposição. A gente que agradece a sua presença. Débora? Bem, vou então complementar. Quando que vai entrar o edital em vigor, né? A gente também está aí agora na fase das análises da consulta pública, tá? Para quem perdeu a questão da consulta pública, ela foi colocada no ar e aí gerou na minuta digital, gerou a consulta pública e agora a gente tem uma fase em que a gente tem que responder a todas as perguntas geradas. E aí vai haver essa exposição das perguntas, elas vão ser tratadas, geradas, e daí, depois dessa parte toda, a gente vai ainda fazer essa análise. A análise vai ser levada para a Procuradoria e vai passar por nós, por deliberação nossa, e daí a gente vai colocar o edital na rua. A gente acredita que... A gente quer fazer isso rápido, né? Então, a gente acredita que em uns 45 dias a gente já tenha aí o edital efetivamente acontecendo, porque em cima das consultas é que a gente vai dosar o que ficou certo, o que ficou errado. Isso que nós estamos discutindo aqui vai ser mexido, já está sendo alterado, né? Então, aí vai vir o edital propriamente dito. O edital, ele vai ter aquele tempo, né, de disposição para daí acontecer a oferta de área propriamente dita. Então, aí a gente acredita que em uns 45 dias, aí eu estou aqui chutando para vocês, tipo, uns 60 dias, efetivamente, vai acontecer a disponibilidade em si. Vocês vão ter um sistema, vai todo mundo estar de cara com um sistema que é um sistema de ofertas públicas, que é o SOPLE, né? Nesse sistema, já atendendo a uma das perguntas que foi sobre o que garante esse anonimato, né, das ofertas e dos valores, esse sistema, ele nos garante, isso foi um cuidado que a gente quis ter, né? Ninguém fica sabendo quem requereu que área, quem entrou com requisição de quais áreas, quantas qual vai ser a oferta, o que vai para leilão, o que não vai. Então, é tudo completamente fechado dentro desse sistema. E daí só vai ser, no final, comunicado que houve um requerente, houveram 2 requerentes, e esses 2 requerentes vão para a fase de leilão e por aí vai. Então, assim, nesse momento, a gente quer que tudo seja feito no anonimato para todo mundo poder ter segurança, né, dos dados, até com relação até aos próprios funcionários. Então, isso é uma das coisas que vai ser colocado nesse teste, se vai funcionar, se vai dar certo, se não vai haver nenhum tipo de problema com relação a isso. Isso é uma das coisas que a gente vai medir. Enfim, uma coisa que o Tomás falou, que eu acho que é importante a gente começar a falar mais sobre a questão da regulação. A parte da disponibilidade, ela veio aí para testar bem esse veículo da regulação, que é essa coisa onde a gente tem a consulta pública, vocês passam a opinar mais, a gente passa a ter essa troca e essa vigília constante. Houve aqui uma pergunta que eu vi, uma pergunta / reclamação, que é normal, tá? Com relação aos prazos, o DNPM não cumprir a prazo. Realmente, gente, é o sufoco, a gente está correndo para que aconteçam esses prazos o tempo todo. A gente chegou a editar aí a resolução número 22 sobre prazos internos que nós colocamos sobre aprovação, a questão da resolução de aprovação tácita. Então, a gente precisa começar a cumprir prazos também, né? Para isso, a gente vem implementando sistemas em que a gente possa responder mais rápido de forma uniforme para todo mundo. Então, a gente precisa trazer a agência para o século XXI, né? Então, a gente está também tentando viabilizar tudo isso para todo mundo. Com isso, a gente precisa, né, colocar o edital para funcionar, precisa que vocês também tenham a participação mais vezes, consultem mais o site, vejam mais essa questão de participação
da consulta pública, façam as perguntas, a gente vai responder à medida do possível. Nós somos pessoas que tentamos, na medida do possível, estar sempre acessíveis, né? E estamos sempre disponíveis ao debate. Então, é importante que isso seja muito claro. É a cara que a gente pretende dar daqui para frente da agência. E aí a gente também agradece o espaço que vocês também estão disponibilizando aqui para a gente. Obrigado, Débora. Doutor Tomás, vamos então às considerações finais. O senhor tem 1 minuto aí, porque o nosso tempo já está mais que esgotado. Só agradecer mais uma vez, né, colocar à disposição de vocês para novos temas, ou até para esgotar esse tema, que eu garanto que ainda tem perguntas a serem respondidas e que também depois de rodar o primeiro edital, que é um teste, lembrando, quando forem, né, aos editais mais robustos, podem gerar novas perguntas, então a gente fica à disposição para ter novos momentos, que eu acho que vai ser muito rico. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, então, doutor Tomás. Débora, também peço que seja enxuta. Pois é, eu também tenho a agradecer novamente. É bem isso que o Tomás falou. Novos editais vão ser lançados com outras complexidades. A gente também está aqui para debater. A questão do edital para a rocha ornamental, eu acho que é uma coisa que vocês precisam cobrar. Vocês esqueceram de cobrar, tá vendo? Eu estou pedindo para vocês cobrarem a gente. Olha que vergonha, gente. Eu ia deixar para o final. Tá vendo? Eu corri, fui mais rápida. Mas vai acontecer também. Então, é importante que vocês tenham esse veículo de participação pública, que vai acontecer sempre. A agência está aqui para isso e que vocês comecem a utilizar mais da nova dinâmica de agência. Então, a gente tem muito a agradecer a vocês e queremos que vocês nos deem essa cota de confiança com relação à mudança de DNPM para a agência. E cobrem também e colaborem também, dando dicas, opiniões, para que a gente possa daí fazer uma coisa boa e com várias contribuições e que a gente possa realmente ter uma agência dinâmica e participativa. Obrigado, Débora. Vitor? Agradecer aí a presença, a audiência, né, o pessoal que dedicou seu tempo para debater aqui o assunto com a gente. Agradecer as participações, agradecer aos participantes, em especial os diretores da Agência Nacional de Mineração e deixar aqui registrado a nossa intenção, né, de fazer outros eventos para debater os temas relevantes aí da mineração que, quando a norma é publicada, ela pode gerar... Pode não, ela vai gerar muitas dúvidas quanto à aplicação. Então, a gente precisa saber do aplicador da norma qual é a interpretação que gere a maior segurança jurídica, né? Eu recebi uma mensagem aqui do presidente Tales, do Cid Rochas, dizendo que esteve presente, mandou saudações a todos também. E é isso aí, eu fico ansioso para a gente continuar debatendo os temas relevantes aqui. Vitor, obrigado. Então, vamos nos despedindo a todos. Eu agradeço demais aí ao Tomás, a Débora, por toda a atenção, todo o tempo que eles dedicaram durante o dia de hoje e os dias anteriores na preparação aí do nosso encontro. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que deu todo o suporte logístico para nós. O Vitor, que foi um grande parceiro. Todas as pessoas que ficaram envolvidas na divulgação e na organização, né? E já vou deixar antecipadamente também meus parabéns aí para o Dr. Tomás, está de aniversário agora, dia 25 de agosto. Então, que tudo dê certo. Então, uma boa tarde a todos. E agora a Câmara de Comércio Brasil-Canadá vai passar também mais um vídeo aí para todos nós. E nos despeço aí com a felicidade para todos. Um abraço e esperamos ter a oportunidade de ver todo mundo de novo numa nova live. Até mais.